Olá pessoas, e aí? Tudo jóia, tudo bacana com vocês? Vamos lá, mais assunto. Aproveitar que tá esse domingo bonito de sol e eu tô aproveitando para fazer minha corrida, minha caminhada. Na verdade eu já acabei. Eu venho aqui mais uma vez fazer um vídeo inspirado em Dona Graça. Lembra que eu falei no vídeo de ontem que tem uma portuguesa que eu falei erroneamente que ela mora na França, mas ela mora na Suíça, e eu achei o canal dela. Essa portuguesa muito sensata, inclusive, Graça, muito obrigado. É você que está me inspirando a fazer vídeos com esses assuntos, inspirado na sua coragem, na sua determinação, na sua franqueza, na sua sensatez, na sua lucidez. A Dona Graça é uma portuguesa que tem um canal no YouTube, que mora há 20 anos na Suíça, e ela vomita tudo que ela tem para vomitar. Como diz ela, não faz vídeo das maravilhas do país, porque todos nós sabemos, existem muitos vídeos aí na internet falando o quão Portugal é maravilhoso, o quão os preços das coisas são diferenciados, o quão o país é lindo, e fazer compras no supermercado. Então Dona Graça falou que esse não é o intuito de fazer o vídeo dela. Os vídeos delas não são nesse intuito, porque já tem muitos vídeos na internet falando sobre isso. E é o que ela me inspira também. Não fazer vídeo sobre o supermercado, porque é o que mais tem por aí, mas falar de coisas corriqueiras, falar de reportagens, falar de tudo que se refere a nós imigrantes, principalmente os imigrantes brasileiros, que são, parece que é o alvo principal aqui dos portugueses. Falando dos portugueses, os burros, os incautos, os ignorantes de aprendizado, como diz mesmo Dona Graça. Dona Graça, a senhora não é burra. Dona Graça fez um título falando da burrice dos portugueses. E ela se coloca nesse patamar. E o título do meu vídeo é Por que os portugueses se colocam no patamar de burrice. Quando Dona Graça se refere a se dizer que os portugueses são burros, é porque os portugueses não sabem aproveitar o país que tem, as oportunidades que tem. E que os portugueses burros são aqueles que fomentam a animosidade entre as nações, principalmente entre os imigrantes. Ela fala que os portugueses burros são aqueles portugueses que enriqueceram o país tão rápido e tão rápido empobreceram o país. E que os brasileiros não falam das coisas que tem ruim em Portugal porque não querem ficar mal vistos, não querem ser atacados. Eu não me importo, Dona Graça, de ser atacado. O que eu tiver que falar, o que for a minha verdade, o que estiver ao meu redor, o que estiver ao meu alcance, o que acontecer comigo diariamente, eu vou falar. Eu não tenho medo porque eu não sou criminoso, eu não sou bandido e eu não estou jogando merda no ventilador no país que me sustenta, ou seja, eu me sustento no país. O país que eu ajudo a crescer, o país que eu trabalho, que eu pago impostos e que eu prospero, diferentemente dos burros, como diz Dona Graça, que perdem a sua inteligência, se é que tem alguma inteligência, para ficar atacando os imigrantes, para ficar diminuindo, para ficar humilhando, para dizer que a terra é nossa, para mandar embora da terra, como diz Dona Graça. Terra de quem? Dono de quê? Então, Dona Graça, a senhora é uma mulher, uma portuguesa sensata, inteligente, brilhante, como diz ela mesma, tem 5 livros escritos. Então ela não precisa ter um canal nela no YouTube para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, assim como eu também não preciso. Claro que se um dia eu alcançar isso, será por mérito automático e não porque eu objetivei a ganhar alguma coisa. Mas o meu vídeo é em homenagem à Dona Graça e em resposta à Dona Graça. Dizer para ela que não, Dona Graça, eu não falo muito das coisas, acontecimentos aqui em Portugal, não é porque eu tenho medo. É porque às vezes não chegam a mim. Mas como a senhora é uma pessoa que agora vem abrindo a minha mente, vem me ajudando a enxergar as coisas de uma forma diferente e faz com que eu vá atrás de índices, de dados, faz com que eu vá atrás de reportagens para ter conhecimento, a senhora tem toda a razão. Os portugueses, aquela minoria que se preocupa em gastar sua inteligência para se unir, para diminuir, para humilhar, para atacar, para difamar os imigrantes, principalmente os brasileiros, eles deviam estar na rua protestando em busca de melhores salários, em busca de melhores condições para que o país se desenvolva. O que Dona Graça falou tem todo sentido e tem toda razão e eu compartilho dela do mesmo sentimento. Parece que Portugal avança, o país avança, mas parece que alguns portugueses vão ficando para trás porque não evoluem. Porque não existe uma nação de povo único. E toda nação é miscigenada, ou seja, ela existe com todo tipo de pessoa, com todo tipo de nação, com todo tipo de origem. E ela estava me falando no canal dela dos dados muito interessantes e eu fui pesquisar realmente. Aqui em Portugal são dados para as pessoas que não leem, como ela diz mesmo. Geralmente os portugueses burros que atacam, que ofendem, que humilham e que dizem que são dono de Portugal são aqueles que menos leem notícia.
que menos se informam, que menos acompanham os índices, os acontecimentos das coisas. Estão parados no tempo, estão lá atrás, por isso que ela fala que parece que Portugal evolui, mas os portugueses estão ficando para trás. O país vai para frente, mas os portugueses estão ficando para trás. E ela está falando isso não é de forma generalizada e não é dizendo que são todos os portugueses. Eu também não seria injusto dizer que são todos os portugueses e colocar todos os portugueses no mesmo pacote, assim como os xenofóbicos, como os racistas, os preconceituosos aqui de Portugal colocam todos os brasileiros no mesmo pacote. Assim como eles dizem que os homens são ladrões e são malandros e as mulheres são prostitutas, eles colocam todo mundo no mesmo pacote. Mas malandro, ladrão, prostituta existe em qualquer nação do mundo. Portugal não é isenta disso. E Dona Graça cita uma coisa muito interessante como exemplo. Portugal é um país de melhor índice de mortalidade infantil, ou seja, natalidade, quer dizer, é um exemplo para o mundo. Então por que Portugal não pode ser um exemplo para o mundo, combatendo o crime, combatendo o racismo, a xenofobia, o preconceito racial, étnico, de todas as formas. Então Portugal, e essas pessoas justificam no canal, quando elas vêm nos atacar, dizendo que Portugal é assim porque todos os países do mundo são assim. Dona Graça rebate inteligentemente e eu fomento a palavra da Dona Graça quando ela diz: não precisa ser exemplo do que é ruim. A gente tem que pegar exemplo de países que fazem coisas boas. O Brasil é cheio de coisas boas. Portugal pode muito bem lá pegar exemplos de coisas boas. Assim como Portugal é um país de coisas muito boas, e o Brasil pode vir aqui pegar o exemplo de coisas muito boas. Então não se justifica o errado cometendo o errado. Dona Graça fala muito inteligentemente e ela me inspira. Dona Graça se colocou no patamar de portuguesa burra pela história de pessoas que vivem presas há 500 anos atrás. Eu digo para Dona Graça: não, a senhora é uma pessoa muito inteligente e a senhora me inspira a fazer meus vídeos, a senhora me dá argumentos, a senhora me dá assunto, a senhora me dá dados para que eu possa fazer meus vídeos e falar para os brasileiros. Não temos que ter vergonha de ser brasileiros. Temos que ter orgulho de ser brasileiros, das nossas origens, da nossa raça, da nossa alegria, da nossa jovialidade, da nossa força de vontade, da nossa perseverança. Porque enquanto este grupo racista, preconceituoso, burro, incauto, que, como diz a Dona Graça, brilhantemente colocando e não generalizando, nós estamos trabalhando, progredindo, conquistando nossos sonhos, nossos objetivos. Então, quer dizer, Portugal, apesar de todas as dificuldades, de todas as coisas que existem contra os portugueses ou até mesmo contra os imigrantes, nós vamos à frente. Nós usamos a nossa energia, a nossa vontade, a nossa garra para conseguir ser próspero na vida, diferente dessas pessoas que vêm nos atacar, que vêm nos ofender. Como Dona Graça mesmo diz, às vezes eles lêem apenas o título do nosso vídeo e já vão colocar comentários ofensivos. Mas esses, como diz ela no meu canal, também eu não respondo mais, eu simplesmente bloqueio, silenciam, porque não me interessa. Quero pessoas que me agreguem, como Dona Graça, que me façam pensar, que me façam raciocinar, que me tragam visões inteligentes, que me mostrem que eu estou errado em algum ponto de vista e que me esclareçam algumas dúvidas. É brilhante, Dona Graça, a senhora é brilhante. Cada dia que eu assisto seus vídeos eu sou mais seu fã. Dona Graça é uma portuguesa que, como eu já falei para vocês, mora na Suíça. No outro vídeo eu falei que ela morava na França. E que ela é uma das portuguesas mais atacadas por portugueses. Com ofensas, porque às vezes ela defende os brasileiros, ela defende o ponto de vista dela. Na verdade, ela não está nem defendendo os brasileiros, como ela diz. Ela defende os povos injustiçados, erroneamente. As pessoas que são criticadas erroneamente. Ela defende qualquer um, ela defende português, ela defende francês, ela defende inglês, ela defende brasileiro, mas ela vê as injustiças que são cometidas, principalmente com os imigrantes. Por essa minoria que não tem informação, por essa minoria que vive presa, digamos, num patriotismo equivocado, burro, porque eu acho que patriotismo é você incentivar o país, é você incentivar as pessoas a evoluírem o teu país, a acrescentarem o teu país. Os imigrantes não estão aqui em Portugal à toa, não estão aqui em Portugal para ser ladrão, para roubar. Os brasileiros, os imigrantes brasileiros e todos os imigrantes de forma geral estão aqui em Portugal em busca de uma vida melhor, de uma vida próspera, que infelizmente nos países de origem por enquanto não dá. Apesar do Brasil ser considerado um dos países mais ricos do mundo, a gente que é brasileiro não vê essa riqueza, porque infelizmente os administradores a distribuem de uma forma muito ruim, ou seja, eles roubam muito. Assim como aqui em Portugal, os políticos roubam muito e não distribuem a renda conforme deveria ser. Dona Graça me trouxe uma informação muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Você sabia que aqui em Portugal, eu já tinha visto isso, eu não sabia de que o governo dispõe uma verba para ajudar essas pessoas. Mas Portugal é o país mais frio da Europa
e as pessoas, os portugueses, não têm condições, passam frio, é o povo que mais passa frio na Europa, porque não tem condições de modernizarem suas casas, de aquecerem as suas casas. É claro que nós não estamos dizendo daquelas pessoas com maiores condições, que moram em casas boas, em casas aquecidas, e pessoas que têm condições. Mas eu estou falando de pessoas que ganham salário mínimo para sobreviver, para pagar seus arrendamentos, para pagar seus aluguéis e não conseguem aquecer as suas casas. E Dona Graça estava falando que as pessoas não sabem, mas o governo disponibiliza uma verba para ajudar essas pessoas a aquecerem suas casas. De que seguinte maneira? Colocar janelas duplas, como aqui é muito comum no frio, casas preparadas pelo frio, elas têm vidraçarias duplas, janelas com vidros duplos. Então Dona Graça estava informando que o governo tem uma verba para ajudar essas pessoas que querem aquecer, que querem melhorar o seu ambiente familiar, suas residências. E estou falando dos portugueses, não estou falando dos imigrantes, que as pessoas erroneamente sempre dizem, sempre perguntam e acham que o governo ajuda os imigrantes pagando aluguel. Já me fizeram essa pergunta uma vez, se o governo ajudava a pagar meu aluguel. Não temos essa ajuda do governo, por enquanto, graças a Deus, não precisamos. Trabalhamos e pagamos o nosso arrendamento. Porque os imigrantes vêm para Portugal não é para mamar na teta do governo, como muitos acham erroneamente. Porque eu já vi muitos comentários, não estou falando isso aleatoriamente. Já vieram me questionar. Não, os imigrantes vêm para fomentar a economia, para ajudar a economia, pequenos vilarejos, pequenas vilas, até pequenas cidades ou médias cidades como essa aqui que é Vale de Câmara. O brasileiro vem para trabalhar, para pagar imposto, o brasileiro consome, faz a economia desses lugares girar. Então o brasileiro está preocupado em progredir, em prosperar, assim como muitos imigrantes que vêm dos seus países. Não está aqui preocupado com a vida do português. E o português está preocupado com a vida dos imigrantes e não se preocupa com as coisas que ele poderia brigar para melhorar no seu país. Então é desses portugueses burros que Dona Graça fala. Que não adianta vir no canal da gente nos agredir, nos ameaçar, porque nós estamos falando da realidade e vocês têm que aceitar. A verdade é essa. Vai existir imigrante em qualquer país do mundo. O mundo globalizado favorece essa imigração. Então não adianta ficar brigando, não adianta ficar mandando embora, porque nós não vamos embora porque alguns querem, porque uma minoria quer, porque uma minoria se sente ameaçada. Porque os inteligentes de Portugal são jovens que estão estudando, que estão tirando suas licenciaturas, como diz aqui em Portugal, estão se formando e estão indo embora de Portugal, estão tendo oportunidade em outros países. Então esses são os inteligentes que vão embora. Os que ficam são os burros, como diz Ana Graça, mas não os burros generalizando as pessoas boas. Os que ficam são os burros que brigam por coisas que não deveriam brigar, gastar suas energias para estar brigando por coisas que não precisariam brigar. Pelo contrário, deviam unir a sua tão inteligência a favor do país, a favor do seu povo, a favor do desenvolvimento do seu povo, não é verdade? Existe sim portugueses muito inteligentes, portugueses prósperos, portugueses batalhadores, pessoas que se preocupam em trazer o melhor para o seu lar, para a sua família, para o seu país, portugueses que batalham assim como todos nós imigrantes. Existem portugueses inteligentes que querem o melhor para o seu país, o melhor para a sua cidade, o melhor para todas as pessoas que vivem nesses países. Tem portugueses desse tipo, então por isso que a gente não generaliza, por isso que a gente não ofende, não estou ofendendo, não estou diminuindo, não estou sendo ingrato com o país que me acolhe, com o país que eu trabalho, com o país que eu prospero. Sim, prospero, venho prosperando, venho fazendo o meu futuro. Enquanto muitos estão preocupados em me atacar, em me ofender e me mandar embora, eu estou trabalhando, estou contribuindo para a economia do país, pagando meus impostos e estou prosperando na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então, a vocês que perdem o seu tempo, que perdem a energia, um pouco de inteligência que vocês têm para atacar, para diminuir, para ofender Dona Graça, que são conterrâneos, que são patriotas, que são portugueses, atacando uma portuguesa porque ela está colocando em xeque a inteligência de alguns portugueses, ela está colocando a panos limpos que Portugal não é uma maravilha como todos pintam, ou como pelo menos que os imigrantes acham que é, mas para os portugueses que vivem uma realidade crua, o país não é essa maravilha toda. Para a gente é. Vocês verem que eu não estou atacando o país, eu não estou cuspindo no prato que eu como. Para nós imigrantes o país é maravilhoso, porque os trabalhos que nós temos, e muitos desses trabalhos que são rejeitados pelos portugueses, e rejeitados principalmente pelos que vêm aqui nos atacar, é o que os brasileiros fazem de melhor, porque o país precisa dos brasileiros. Eu estava vendo a pesquisa que Dona Graça me falou que 86% dos imigrantes que estão neste país sofreram algum tipo de preconceito, sofreram algum tipo de racismo, de xenofobia. 86% dos imigrantes por parte dos portugueses.
Não estou falando todos os portugueses, eu estou falando por parte daquela minoria que insiste que o país é deles e que ninguém tem o direito de morar aqui e que as pessoas vêm para se desentoar. E 44% dessa pesquisa, o preconceito é diretamente direcionado a brasileiros. Desses 86%, 86% que sofreram esse preconceito aqui em Portugal, acho que 36% é por causa da cor da pele, 44% é por ser brasileiro. Então é muito engraçado como as pessoas se ligam e se importam com a cor da pele das pessoas, não com o caráter, e não com a decência, e não com a inteligência com que as pessoas têm para oferecer e para compartilhar. Então Dona Graça fala lindamente, brilhantemente, é da burrice desses portugueses, que se acham tão superiores, mas porque vivem presos dentro de um país, um mundo, Portugal, que muitas vezes não tem condições para conhecer novos povos e novas culturas, ou muitas vezes não tem a coragem que a gente tem de sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto e vir batalhar por uma vida melhor, independente do que se ofereça. Como diz brilhantemente Dona Graça, quando muitos portugueses foram na década de 60 e 70 para a Suíça, os únicos trabalhos que eles tinham era de limpeza, ou seja, eram trabalhos subtrabalhos. E eram os que eles faziam de melhor. Assim como hoje é visto os imigrantes aqui em Portugal, são colocados em subemprego. Mas esse subemprego, que se não fossem os imigrantes, a economia ficava parada. Turistas trazem sim benefício. Portugal vive de uma certa época com o turismo. Mas tem partes do ano que precisa dos trabalhos, precisa dos trabalhadores, dos mais humildes aos mais superiores, como dizem. Então ser superior não é humilhar, não é diminuir, não é pisar. Ser superior não é ofender. Ser superior é se unir, é ter inteligência para batalhar, para prosperar. Ser superior é saber compartilhar um espaço, mesmo, como eu digo sempre, que sejam divergentes de opiniões, mas que possam coexistir no mesmo espaço. Isso é ser inteligente, isso é ser superior. Para mim, a superioridade, o primeiro ponto da superioridade é a humildade. Quando você tem a humildade de reconhecer que se precisa, que se pode compartilhar, que se pode aprender e que se pode ensinar, para mim isso é superioridade. Não é ser de uma origem por ser superior. Não é porque ser de uma origem é ser superior a outra pessoa que não seja daquela mesma origem. Eu não sou superior porque sou português. Eu hoje não sou superior porque sou americano. Muito menos porque sou francês. Não sou superior porque sou italiano. E não sou superior porque sou brasileiro e muito menos inferior. Porque somos todos iguais, somos todos seres humanos que buscamos, que batalhamos, que trabalhamos e que procuramos o melhor para nós e para nossas famílias. Então parem com essa burrice. Saiam do patamar. Não se coloquem no patamar. Os portugueses se colocam no patamar de burros, como diz Dona Graça, por vontade própria. Ou por falta de vontade, né? De se preocupar em prosperar, em progredir, em avançar, assim como todos os imigrantes que estão em Portugal ou todos os imigrantes que estão em qualquer parte do mundo. Então para pensar, reflete aí um pouco, antes de você vir me atacar, escuta o que eu estou falando. Pensa um pouco, eu não estou ofendendo Portugal, jamais ofenderia Portugal. Eu não estou sendo ingrato, injusto com Portugal e nem com qualquer um português que seja decente, que seja batalhador e que se livrou de uma história de 500 anos atrás e vive no futuro, que vai junto com o país para o futuro. O país avança e as pessoas precisam avançar com esse país, senão elas são pisoteadas. Senão quem vem pisoteia, derruba. E o que resta para essas pessoas que são derrubadas é só o recalque. É só serem oprimidas e jogar o veneno delas, porque elas não vão ter nada para jogar. Então elas jogam um veneno para poder ver se freiam as pessoas que vão para frente. As pessoas que não têm medo de enfrentar, não têm medo de trabalhar, não têm medo de chegar e conhecer o novo, enfrentar o novo e prosperar. Então essas pessoas são os recalcados. Essas pessoas são os classificados burros. Os burros porque não saem da caixinha. Vivem dentro de uma caixinha que só os destrói com inveja, com egoísmo, com patriotismo burro, desnecessário e em vez de se juntarem, abrir a mente e aprender com o que é novo. Porque nós que estamos aqui aprendemos o novo todos os dias. Aprendemos com os portugueses, aprendemos com os ucranianos, aprendemos com
os angolanos, aprendemos com quem quer que a gente convive, a gente aprende todos os dias a mais. E eu estou tendo esse privilégio de aprender porque eu estou em Portugal e tenho que agradecer. Agradecer por o país me oferecer tudo que eu quero, tudo que eu desejo e tudo que eu vim buscar. Então só tenho que agradecer. É isso. Um abraço para vocês. Me segue aí, curte, comenta, se inscreve. Me segue lá no Instagram, Vini em Portugal. E aqui no canal no YouTube. Pois foi só um complemento da fala da Dona Graça, um incentivo, um motivo a mais para fazer um vídeo. Não se sintam ofendidos, não é a minha intenção. Mas abram o olho, acordem. Estão ficando para trás e só estão ganhando recalque, inveja, despeito. Infelizmente vocês vão morrer com isso. Não vão a canto nenhum, não vão a lugar nenhum. Um abraço para vocês, fui. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's